Quando o filho surdo de um CEO milionário tem um colapso a 30 mil pés de altitude e é incapaz de comunicar a sua necessidade desesperada, todos os passageiros se afastam dos seus gritos lancinantes que ecoam pela cabine. Exceto uma passageira, uma menina de 7 anos que vê o que ninguém mais consegue ver, ouve o que os outros descartam como ruído e possui uma linguagem que irá unir dois mundos destruídos de formas que ninguém poderia ter previsto. Esta é a história de como um ato de coragem numa manhã de novembro mudou 4 vidas para sempre, provando que as conexões mais profundas às vezes acontecem no espaço entre o silêncio e o som. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. O choro atravessou a cabine do avião como uma sirene, cru e implacável. Não era o típico choro de criança irritadiça que os passageiros toleram com relutância nos voos. Era diferente. Fez com que as pessoas se virassem com uma mistura de preocupação e irritação. Fila 19, classe econômica. Os olhos de Damon Trent se abriram rapidamente do seu estado de semissono. O seu corpo ficou instantaneamente alerta. Anos de trabalho como terapeuta ocupacional pediátrico treinaram seus ouvidos para reconhecer certos sons e padrões. Não era uma birra, era um sofrimento real e desesperado. Antes que seu cérebro cansado pudesse processar completamente o que estava a acontecer, ele sentiu um movimento ao seu lado. Espere, Lynn. Mas sua filha de 7 anos já estava a desatar o cinto de segurança com a eficiência determinada de uma criança em uma missão. O seu pequeno corpo passou por ele antes que ele pudesse agarrar o seu braço. Adeline! Gritou ele mais alto desta vez, usando o nome completo dela, como fazia quando ela estava prestes a meter os dois em apuros. Ela não parou nem se virou. Já estava a subir o corredor, os seus tênis roxos batendo suavemente no chão alcatifado enquanto ela se movia entre comissários de bordo e passageiros com facilidade treinada. O coração de Damon batia forte contra o peito enquanto ele se levantava do assento, pedindo desculpas aos passageiros por ter de passar por cima deles. Uma comissária de bordo entrou no corredor com o seu sorriso profissional firmemente no lugar. Mas Adeline já tinha passado por ela como água entre os dedos. Quando Damon chegou à cabine da primeira classe, onde definitivamente não pertencia com as suas calças caqui gastas e camisa amarrotada, Adeline já estava ajoelhada no corredor ao lado de um menino. O choro tinha parado. Não gradualmente, nem com o lento acalmar de uma criança sendo consolada. Simplesmente parou, substituído por um silêncio assustador que parecia quase mais alto do que os gritos. Damon congelou na entrada da primeira classe, com o pedido de desculpas preparado morrendo nos seus lábios. As mãos da sua filha moviam-se graciosamente e com precisão no ar, formando formas e sinais que o menino observava com os olhos arregalados e manchados de lágrimas. As mãos da criança começaram a se mover, hesitantes no início, depois mais rápidas e urgentes. Uma mulher estava sentada no assento ao lado do menino, e o primeiro pensamento de Damon foi que ela parecia alguém saído de uma revista. Ela tinha maçãs do rosto salientes, cabelos loiros presos em um rabo de cavalo e um terno que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de Damon. Mas seu rosto contava uma história diferente. A maquilhagem não conseguia esconder o cansaço gravado nas rugas ao redor dos olhos ou o leve tremor nas mãos enquanto ela agarrava os braços da cadeira. Ela estava a olhar para Adeline com uma expressão que Damon já tinha visto muitas vezes em seu trabalho. O olhar de um pai ou mãe que estava lá a afogar-se e de repente sentiu o ar nos pulmões. Sinto muito. Damon começou a avançar para pegar a filha. Ela não deveria ter feito isso. A mulher levantou uma mão, interrompendo-o no meio da frase. Os seus olhos nunca deixaram as mãos de Adeline, que estavam em movimento. Ela estava a fazer sinais para ele. A voz da mulher era cuidadosamente controlada, mas Damon podia ouvir a tensão subjacente. Ela estava a entender o que ele estava a dizer? Damon acenou com a cabeça enquanto as mãos de Adeline faziam outra série de sinais. O menino respondeu, seus movimentos ficando mais calmos e deliberados. Então Adeline virou-se para olhar para o pai. Papá, disse ela, ele precisa do cobertor azul. A avó dele fez para ele. Está na mala prateada ali em cima. Ele diz que tem o cheiro dela e que não consegue voar sem ele. Está com medo porque não consegue encontrá-lo. A compostura da mulher se quebrou como vidro. A mão dela voou para a boca e, por um momento, Damon pensou que ela poderia desmoronar completamente.
Em vez disso, levantou-se tão rapidamente que quase bateu com a cabeça no compartimento superior, com as mãos a tremer enquanto alcançava a trava. O cobertor da avó dele. Claro, claro, é disso que ele precisa. Por que é que eu não o tinha compreendido? Não conseguia compreender o meu próprio filho. Damien deu um passo à frente, a sua altura dava-lhe uma vantagem para alcançar a mala prateada. Ele a puxou com cuidado e a mulher abriu o zíper antes que ele pudesse colocá-la no assento. Ela tirou um cobertor azul tricotado à mão, com um padrão intrincado que revelava horas de amor e paciência. O rosto do menino se transformou no momento em que o viu. As suas mãos se estenderam e agarraram o cobertor, puxando-o para o peito e enterrando o rosto nas suas dobras macias. A mudança foi imediata e profunda. Todo o seu corpo relaxou e a sua respiração se acalmou enquanto ele se agarrava ao cobertor como se fosse uma tábua de salvação. As mãos de Adeline se moveram novamente, com gentileza e paciência, e o menino respondeu, gesticulando mais devagar e com mais calma. Damien observou a sua filha perguntar sobre o cobertor, os padrões tricotados nele e a avó que o havia feito. O rosto do menino passou de angústia para admiração. Era a admiração de encontrar alguém que entendia perfeitamente a sua linguagem e o via não como uma criança chorosa a atrapalhar o voo, mas como alguém com algo importante a dizer. A mulher recostou-se no assento, com os olhos fixos no filho. Obrigada, disse ela baixinho, a voz quase inaudível devido ao barulho dos motores. Depois, mais alto, obrigada, eu deveria tê-lo compreendido. Estou a aprender linguagem gestual há 2 anos. Mas quando ele fica assim tão perturbado e tudo se torna demasiado, eu simplesmente... Ela fechou os olhos. Eu falho com ele. Damien sentiu algo mudar no seu peito. Já tinha ouvido isso antes. Esse sentimento específico de culpa. Ele próprio já o tinha sentido. Não é falha, disse ele gentilmente, agachando-se para ficar ao nível dos olhos dela. É difícil. Adeline já fazia linguagem de sinais há 4 anos. Ela teve que aprender por motivos diferentes. Mas mesmo ela tem dias em que a comunicação falha. Você não está falhando com ele. Você está aqui. Você está tentando. É isso que importa. A mulher abriu os olhos, e Damien viu algo neles que o fez desviar o olhar. Vulnerabilidade, crua e desprotegida, que parecia íntima demais para um estranho em um avião. Uma comissária de bordo apareceu ao lado deles, com a sua máscara profissional de volta no lugar, mas os seus olhos eram gentis. Talvez as crianças se sintam mais confortáveis se a jovem ficar aqui por um tempo, disse ela. Temos um lugar vazio do outro lado do corredor, senhor. Gostaria de se sentar lá enquanto eles se comunicam? Foi formulado como uma sugestão, mas Damien entendeu que era também a maneira da comissária de bordo lidar com a situação. Ele olhou para Adeline, que já estava a mostrar um novo sinal ao menino. O rosto dela se iluminou com a alegria especial que sentia ao ensinar algo novo a alguém. Se estiver tudo bem para si, disse Damien à mulher. Por favor, disse ela imediatamente. Por favor, se ela não se importar. Nolan não fica tão calmo desde que a avó dele faleceu, há 6 semanas. O peso daquela frase pairou no ar entre eles. Damien acomodou-se no assento do outro lado do corredor e passou as 3 horas seguintes a observar a sua filha, a fazer a sua magia habitual. Mas nunca assim. Adeline e Nolan, ele tinha ouvido a mulher usar o nome do rapaz, brincavam com as mãos, criando histórias, piadas e perguntas com os dedos. Adeline ensinou-lhe novos sinais e ele ensinou-lhe alguns em troca. A conversa silenciosa deles era mais animada do que a maioria das conversas faladas. A mulher sentou-se ao lado do filho, observando tudo com uma intensidade que sugeria que ela estava a tentar memorizar tudo. Damien notou as mãos dela a moverem-se ligeiramente enquanto imitava os sinais e tentava aprender com o ensino paciente de Adeline. Em algum lugar sobre Nevada, Damien chamou a atenção dela. Ela deu-lhe um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Sou Kendall, Kendall Moore, Damien Trent. E essa é Adeline, ela é notável. Sentia a familiar onda de orgulho misturada com algo mais complicado. Ela é mesmo. Ela ensina-me coisas novas todos os dias. Kendall acenou com a cabeça, os olhos voltando-se para as crianças. O Nolan é o meu mundo, disse ela, mas às vezes pergunto-me se estou preparada para ser a mãe que ele precisa.
Acho que todos os pais se perguntam isso, disse Damien suavemente. Crianças que ouvem, crianças surdas, algo entre os dois. Todos nos perguntamos se somos suficientes. Vai viajar no dia de ação de graças? Perguntou Kendall. Damien reconheceu o que era. Uma tábua de salvação lançada para águas mais seguras na conversa. Vou visitar a minha irmã em São Francisco. Ela tem implorado para ver a Adeline. Já faz um ano desde a nossa última visita. Vamos para casa. Tive reuniões de negócios em Chicago. Normalmente não levo o Nolan em viagens de negócios. Mas depois do que aconteceu com a minha mãe, não consegui deixá-lo. Não consegui deixá-lo. Não agora. A dor na sua voz era crua e recente. Quando o avião começou a descer para São Francisco, Adeline mostrou ao Nolan como desentupir os ouvidos com segurança, algo com que ele claramente tinha dificuldade, como evidenciado pela sua antecipação nervosa. Quando as rodas tocaram o solo, Nolan olhou para Adeline com uma expressão de pura gratidão, as mãos fazendo o gesto em linguagem de sinais para obrigado, repetido 3 vezes. Os comissários de bordo estavam ocupados a preparar-se para a aterragem, e Damien sabia que precisavam de voltar aos seus lugares. Adeline fez um último sinal para Nolan, que o fez sorrir, e então ele levantou-se relutante. Enquanto juntavam as suas coisas, Kendall estendeu a mão e tocou brevemente o braço de Damien. Posso obter os seus dados de contacto? A pergunta saiu apressadamente, como se ela tivesse reunido coragem para a fazer. Gostaria de agradecer a si e a sua filha devidamente. Talvez pudéssemos almoçar juntos, se estiver livre durante a sua estadia em São Francisco? O Nolan adoraria ver a Adeline novamente. E eu... Ela fez uma pausa. Também gostaria de conversar mais sobre estratégias de comunicação e muitas outras coisas. Damien hesitou. Algo nisto parecia significativo, embora ele não conseguisse identificar o que era. Mas Adeline já estava animada a sinalizar sobre ver a sua nova amiga novamente. As suas mãos se moviam tão rápido que Damien teve que pedir para ela desacelerar. Ele pegou um dos seus cartões de visita do hospital infantil e escreveu o seu número de telemóvel no verso. Claro, disse ele, entregando-o a Kendall. Os dedos dela fecharam-se em torno do cartão como se fosse algo precioso. 3 dias depois, o telemóvel de Damien tocou enquanto ele e Adeline passeavam pelo Golden Gate Park com a sua irmã. O número era desconhecido, mas ele atendeu na mesma. Sr. Trent, aqui é Kendall Moore, do voo. Ele reconheceu a voz dela imediatamente, com o seu controlo cuidadoso a encobrir algo mais vulnerável. Gostaria de saber se o senhor e a Adeline estariam disponíveis para almoçar amanhã, continuou ela. Damien podia ouvir a esperança entremeada no seu tom profissional. O Nolan não para de falar da Adeline. Ele está sempre a falar dela. Significaria muito para ele. Para nós. Ele olhou para a Adeline, que estava a alimentar os patos no lago com a irmã dele. Ela parecia tão feliz e despreocupada. Desde que a mãe dela morreu há 4 anos de um aneurisma cerebral repentino enquanto corria, um acontecimento que destruiu o mundo deles, Damien assumiu como missão preservar cada momento da felicidade dela. A memória atingiu-o sem aviso, como ainda acontecia às vezes. Ele voltou para casa após o turno da manhã no hospital e encontrou carros da polícia na entrada da garagem. O vizinho que encontrou Jennifer desmaiou na calçada a 3 quarteirões de casa. A maneira como Adeline parou completamente de falar, sua voz engolida por uma dor grande demais para uma criança de 3 anos processar. 6 meses de silêncio. 6 meses em que a única maneira que Damien tinha de se comunicar com a filha era através da linguagem de sinais. Através da linguagem que eles construíram juntos naqueles momentos de silêncio, quando as palavras falhavam. Mesmo depois que a voz dela voltou, hesitante e baixa, eles mantiveram a linguagem de sinais como seu vínculo especial, sua própria maneira de se comunicar quando o mundo se tornava insuportável. Amanhã está bom, disse Damien, voltando ao presente. A que horas e onde? O restaurante que Kendall sugeriu era elegante, mas familiar, localizado no centro de São Francisco, o tipo de lugar com guardanapos de pano e um menu infantil impresso em cartolina grossa. Damien sentiu-se mal vestido com as suas calças caqui e camisa de botões. Mas Adeline insistiu em usar o seu vestido favorito, aquele que guardava para ocasiões especiais, e a sua confiança reforçou a dele. Kendall parecia diferente ao sair do avião. Ela continuava elegante. Parecia ser o seu estado natural. Mas, de alguma forma,
mais suave. Ela usava jeans escuros e um suéter que a faziam parecer menos uma CEO e mais a mãe de alguém. O rosto de Nolan se iluminou no momento em que viu Adeline, com as mãos voando em uma saudação animada. As crianças começaram a conversar imediatamente, as suas mãos dançando em sinais, enquanto Damien e Kendall se acomodavam em cadeiras uma em frente à outra. Percebi que estava bastante confusa no avião, continuou ela, sorrindo com autodepreciação, embora o sorriso não chegasse aos seus olhos. Normalmente não fico tão perturbada. Você era uma mãe cujo filho estava em perigo. Isso não é perturbação. Isso é ser humano. Algo na sua expressão mudou e suavizou-se. A avó de Nolan, minha mãe, faleceu há 6 semanas. Insuficiência renal. Foi repentino. Ela era a única pessoa que realmente o compreendia e conseguia acalmá-lo quando eu não conseguia. Ela ensinou-me linguagem gestual e encorajou-me a aprender, mas era sempre melhor do que eu. Mais paciente e intuitiva. A voz de Kendall embargou-se. Ainda estou a aprender a fazer isto sozinha. Enquanto as crianças comiam massa e os adultos salada, a história foi surgindo gradualmente, pedaço por pedaço. Kendall era a diretora executiva de uma empresa de energia sustentável que ela havia construído do zero e transformado numa empresa multimilionária. O seu ex-marido a abandonou quando Nolan tinha 2 anos, incapaz de lidar com um filho surdo. Ele disse que era muito difícil, disse Kendall, com a voz cuidadosamente neutra, sugerindo velhas feridas. Ele disse que não tinha se inscrito para esse tipo de vida, como se Nolan fosse um fardo em vez de uma bênção. Ela observou o filho a comunicar-se animadamente com Adeline sobre golfinhos. Temos sido só nós, disse ela sem terminar a frase. Damien viu-se a partilhar a sua própria história. As palavras saíram mais facilmente do que ele esperava. Contou-lhe sobre a morte de Jennifer, os meses de silêncio de Adeline, e como a linguagem gestual se tinha tornado a ponte que os ligava novamente. Contou-lhe como isso os tinha salvado quando tudo o resto estava a desmoronar-se. Trabalho num hospital infantil em terapia ocupacional pediátrica. Ajudo as crianças a encontrar formas de comunicar e conectar-se com o mundo à sua volta. Depois que a Jennifer morreu e a Adeline parou de falar, usei tudo o que aprendi profissionalmente para me conectar com a minha filha pessoalmente. A linguagem de sinais não era apenas uma forma de comunicação para nós. Era uma questão de sobrevivência. Kendall pousou o garfo, dando toda a sua atenção a Damien. Posso comprar qualquer coisa para o Nolan, disse ela baixinho, com os olhos fixos nas crianças. O melhor terapeuta, a tecnologia mais recente, uma educação em escolas que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Mas não posso comprar-lhe o que a Adeline lhe deu. Um amigo que o vê como completamente normal, que não vê primeiro a sua surdez e depois ele, mas apenas vê o Nolan. Parece uma mãe que ama o seu filho, respondeu Damien. O dinheiro não torna isso mais fácil ou mais difícil. Estamos todos apenas a fazer o nosso melhor com o que temos. Mas você deu-nos algo inestimável, insistiu Kendall. Agora havia um tom de frustração na sua voz. Não sei como retribuir isso. Não sei como. Ela parou, como se pudesse ouvir a si mesma, e riu trêmula. Desculpe, devo parecer tão distante, tão CEO. Parece alguém que se importa, disse Damien gentilmente. Isso não é a distância. É exatamente a distância certa. O almoço acabou por durar 3 horas. As crianças ficaram devastadas quando finalmente terminou. Então Kendall sugeriu que se encontrassem novamente em 2 dias no Golden Gate Park. Damien concordou, vendo o rosto de Adeline se iluminar de emoção. Isso levou a outro convite para o Museu das Crianças antes de Damien e Adeline terem que voar para casa. Enquanto estavam no aeroporto se preparando para se despedir, Nolan agarrou a mão de Adeline, o rosto se contorcendo de tristeza ao pensar na separação. Isso vai parecer loucura, disse Kendall, de repente, as palavras saindo rapidamente. Mas considerariam manter o contato? O Léo precisa disso, ele precisa da Adeline. Eles são bons um para o outro. E talvez ela hesitasse. Talvez pudéssemos descobrir uma maneira de nos encontrarmos regularmente. Damien pensou na logística, na distância e nas complicações. Mas então olhou para sua filha, que estava a mostrar mais um sinal a Nolan, prometendo com as mãos que se veriam novamente em breve. Sim, disse ele. Vamos descobrir.
O que começou como uma promessa tornou-se um padrão. Visitas mensais aos fins de semana rapidamente evoluíram para viagens 2 vezes por mês. Então, todos os fins de semana, Kendall organizava voos para Damien e Adeline irem a São Francisco, ou ela e Nolan voavam para Chicago. Ela insistia que a despesa não era nada comparada a ver Nolan prosperar. Damien observava a sua filha florescer no seu papel de melhor amiga e intérprete de Nolan. Ela sempre fora apática, mesmo antes de seu próprio trauma lhe ensinar sobre a dor. Mas isso era diferente. Isso era um propósito. Adeline ensinou a Nolan sinais que ele não conhecia. Ela o ajudou a lidar com interações com crianças ouvintes. Ela mostrou a ele que ser surdo não significava ser limitado. Por sua vez, Nolan mostrou a Adeline a beleza da cultura surda e a rica comunidade que ela antes apenas conhecia superficialmente. Mas outra coisa também estava a crescer. Era algo que Damien tentava não examinar muito de perto, porque parecia inevitável e impossível. Ele se viu ansioso pelas conversas adultas com Adeline, tanto quanto ela ansiava por ver Nolan. Kendall era brilhante de maneiras que inicialmente o intimidavam. Ela podia discutir políticas de energia renovável e tendências do mercado de ações com a mesma facilidade com que falava sobre os últimos marcos de desenvolvimento de Nolan. Mas ela também o fazia rir com histórias do seu mundo corporativo que pareciam ficção científica em comparação com o seu ambiente hospitalar. Ela constantemente procurava o seu conselho sobre Nolan, valorizava a sua experiência profissional e, ainda assim, nunca o fazia sentir como um consultor. Ela queria saber a sua opinião sobre tudo, desde estratégias disciplinares até se Nolan deveria frequentar uma escola regular ou para surdos. Ela ouvia quando ele falava sobre o seu trabalho, fazia perguntas inteligentes sobre técnicas de terapia ocupacional e lembrava-se de detalhes de conversas que tinham tido semanas antes. Nos momentos de silêncio, quando as crianças brincavam e os adultos simplesmente partilhavam o mesmo espaço, Damien percebia que Kendall o observava, mas tinha medo de interpretar a expressão dela. 6 meses após aquele primeiro voo, o seu telefone tocou tarde da noite. Adeline já estava a dormir e Damien estava a rever os arquivos dos pacientes na mesa da cozinha quando viu o nome de Kendall no ecrã. Estou a reestruturar a minha empresa, disse ela sem preâmbulos, com a voz tensa por algo que parecia nervosismo. Vamos mudar a nossa sede secundária para Chicago. Isso significaria que Nolan e eu estaríamos lá pelo menos 2 semanas por mês. Talvez mais. O coração de Damien esqueceu-se de como bater corretamente. É uma grande mudança. Uma mudança enorme. O Nolan precisa da Adeline, disse Kendall rapidamente. Eles estão a ensinar muito um ao outro. A Adeline está a ajudá-lo a conectar-se com o mundo dos ouvintes de maneiras que nem o meu dinheiro, nem a terapia jamais conseguiriam. E ele está a mostrar-lhe a beleza e o orgulho da cultura surda. Eles ficam bem juntos. Ficam mesmo, concordou Damien, com a boca seca. Mas não é só isso. A voz de Kendall baixou. Damien, acho que estou a apaixonar-me por ti. Sei que isso provavelmente é inadequado, considerando tudo o que tu e a Adeline fizeram por nós. Sei que a dinâmica de poder é complicada, e talvez eu não devesse dizer isso, mas não consigo continuar fingindo que só estou interessada na amizade dos nossos filhos. Estou ansiosa para te ver. Penso em ti quando não estás por perto. Espero que talvez sintas algo semelhante. Mas se estiver errado, por favor, diz-me e podemos ser amigos. Damien interrompeu gentilmente, o coração a bater tão forte que ele conseguia ouvi-lo nos ouvidos. A sério? A voz dela era fraca e vulnerável, diferente de tudo o que ele já tinha ouvido dela antes. A sério? Tenho tentado descobrir como dizer a mesma coisa nos últimos 2 meses. Houve um silêncio profundo do outro lado da linha. A sério? A voz dela era baixa e vulnerável, diferente de tudo o que ele já tinha ouvido dela antes. A sério? Continuei a dizer a mim mesmo que estava a imaginar, que alguém como tu não estaria interessada em alguém como eu e que o universo não funciona assim. Alguém como eu? Kendall riu, mas era um riso trêmulo. Damien, és a primeira pessoa em anos que me faz sentir que sou mais do que uma CEO, uma mãe solteira ou uma conta bancária ambulante. Tu realmente me vês. Sabes como isso é raro? Conversaram até as 2 da manhã, a conversa fluindo de sentimentos para medos e para o futuro que poderiam construir juntos. Era assustador e certo na mesma medida.
No outono seguinte, um ano depois de os seus mundos terem colidido a 30 mil pés de altitude naquele voo caótico, eles eram uma família. Não oficialmente, ainda não, mas em todos os aspectos que importavam. Kendall tinha comprado uma bela casa colonial nos subúrbios ao norte de Chicago, com quartos suficientes para todos e um quintal onde as crianças podiam brincar. Ela manteve a sua casa em São Francisco para viagens de negócios. Mas Chicago era agora o lar deles. Os quatro tinham criado algo bonito naquela casa. Era um lugar onde tanto a linguagem falada como a linguagem gestual fluíam livremente. Um lugar onde a voz de Adeline e o silêncio de Nolan eram igualmente valorizados. Um lugar onde as diferenças eram celebradas em vez de meramente toleradas. Damien preocupava-se com as diferenças financeiras entre eles. O seu salário como terapeuta ocupacional pediátrico era confortável, mas estava longe do nível de riqueza de Kendall. Ele se preocupava em se sentir inadequado, em ser visto como alguém que se agarrou ao dinheiro dela e em se perder na sombra do sucesso dela. Uma noite, enquanto estavam sentados na varanda dos fundos, a ver as crianças a perseguir pirilampos, Kendall abordou o assunto de frente. "Você me devolveu o meu filho", disse ela simplesmente, a sua mão encontrando a dele na escuridão. "Você e Adeline me mostraram como ser uma família completa. Ensinaram-me que a compreensão é mais importante do que o controlo. A paciência é mais importante do que a perfeição. Isso não tem preço. Não há quantia de dinheiro que eu possa oferecer que seja igual ao que vocês nos deram." "Sem mas", interrompeu ela com firmeza. "Eu tenho dinheiro. Tu tens a inteligência emocional e a sabedoria parental de que eu preciso desesperadamente. Ambos trazemos algo essencial para isso. Não se trata de finanças iguais. Trata-se de uma parceria igualitária. Podes aceitar isso?" Ele beijou-a em vez de responder com palavras. E isso foi resposta suficiente. A história de amor deles desenrolou-se lentamente, construída sobre uma base de respeito, valores partilhados e o conhecimento de que se completavam. Kendall trouxe segurança e recursos, é claro, mas também ambição e uma perspectiva diferente do mundo que encorajou Damien a pensar maior. Por sua vez, Damien trouxe uma presença tranquilizadora, disponibilidade emocional e sabedoria terapêutica que ajudaram Kendall a finalmente perdoar-se por não ser a mãe perfeita para Nolan. Uma noite, eles assistiram Adeline e Nolan a contarem uma história elaborada que criaram juntos. A história era sobre golfinhos que podiam voar e astronautas que falavam debaixo d'água. Kendall encostou-se no ombro de Damien com um suspiro de satisfação. "A minha mãe teria adorado você", disse ela suavemente. "Ela sempre me disse que eu precisava de alguém que pudesse ver além da CEO e enxergasse a mãe por baixo. Alguém que entendesse que a minha maior conquista não era a minha empresa, mas criar Nolan para que ele se orgulhasse de quem ele é." "A minha esposa teria adorado ver Adeline assim", respondeu Damien, com a voz embargada pela emoção. Usar a voz dela, tanto a gestual quanto a falada, para mudar o mundo de alguém. Jennifer sempre dizia que a Adeline tinha um coração de curadora. Acho que ela estava certa. Esta foi a primeira vez que falaram sobre os seus amores perdidos, sem que a memória fosse ofuscada pela dor. A dor ainda estava lá e sempre estaria, mas tinha se suavizado para algo que eles podiam suportar. 2 anos após aquele primeiro voo, 2 anos após uma menina se recusar a ficar no seu lugar enquanto outra criança chorava, Damien e Kendall casaram-se numa pequena cerimônia no Jardim Botânico de Chicago. Adeline e Nolan foram os porta-alianças. Ambos estavam vestidos com roupas combinando o que escolheram juntos. Antes de seus pais trocarem votos, as crianças ficaram diante dos amigos e familiares reunidos e fizeram promessas um ao outro. Promessas de irmandade e amizade. Promessas de sempre estarem presentes para ajudar um ao outro a entender o mundo confuso. Não havia olhos secos na plateia. Pouco depois de ficarem noivos, Kendall criou uma fundação para crianças surdas, com Damien como diretor. Isso combinava a sua experiência empresarial, recursos com o conhecimento terapêutico e a compaixão dele. Eles já estavam a ajudar centenas de famílias a enfrentar os desafios e as alegrias de criar crianças surdas, fornecendo recursos que muitos não poderiam pagar. Também estavam a treinar intérpretes e a defender melhores políticas de inclusão nas escolas. A fundação recebeu o nome das suas duas mães.
Fundação Jennifer Moore Memorial para Crianças Surdas, em homenagem às mulheres que os moldaram para se tornarem os pais que são hoje. Na noite de núpcias, depois de os convidados terem ido para casa e as crianças estarem a dormir na casa da irmã dele, Damian e Kendall sentaram-se na varanda do quarto de hotel com vista para o lago Michigan. Alguma vez pensas em como as nossas vidas seriam diferentes se a Adeline tivesse ficado no seu lugar naquele dia? Perguntou Kendall, com a cabeça apoiada no ombro dele. Todos os dias, admitiu Damian, mas penso nisso menos como um acaso e mais como um reconhecimento. Adeline reconheceu algo no choro de Nolan, que eu estava cansado demais para processar completamente. Ela reconheceu uma criança que precisava da única coisa que ela podia lhe dar. Uma voz, disse Kendall suavemente. Mais do que isso, conexão, compreensão, a certeza de que ele não estava sozinho. Nenhum de nós está mais sozinho, disse Kendall, virando-se para ele. Foi isso que tu e a Adeline nos deram. É isso que continuam a dar-nos todos os dias. Damian beijou a sua esposa e maravilhou-se com o fato de um voo de 5 horas o ter levado, de alguma forma, a este momento, a esta mulher e a família que construíram a partir dos fragmentos de dor, perda e graça inesperada. A história deles é a prova de que o amor nem sempre chega quando ou como se espera. Às vezes, ele vem na forma de uma menina de 7 anos que não consegue ficar parada quando outra criança está a chorar, que confia nos seus instintos em vez das regras convencionais, e que acredita que a conexão é mais importante do que ficar parada. Às vezes, ele vem na forma de coragem para atravessar o corredor do avião. Entre a classe econômica e a primeira classe, entre dois mundos que não deveriam se tocar, entre um pai solteiro com 2 empregos para pagar as contas e um CEO que podia comprar qualquer coisa, exceto o que mais importava. Às vezes, ele vem no espaço entre o silêncio e o som, onde 2 famílias aprenderam que as coisas mais importantes da vida não precisam de palavras. A união de Damian e Kendall não foi apenas de 2 corações, mas de 2 mundos. É um mundo onde um CEO milionário aprende que a maior riqueza é a compreensão. Um mundo onde o sucesso não é medido em dólares, mas pelo sorriso no rosto do seu filho quando encontra alguém que o compreende. Foi também um mundo onde um pai solteiro descobriu que o amor pode falar através de qualquer meio, desde que se seja corajoso o suficiente para ouvir. 5 anos após aquele voo de novembro, a fundação já tinha ajudado mais de 2.000 famílias. Adeline tem agora 12 anos, é fluente em 3 formas de linguagem gestual e já fala em tornar-se professora de crianças surdas. Nolan, agora com 11 anos, estava confiante e feliz. Ele frequentava uma escola regular, onde prosperava graças aos sistemas de apoio que Kendall e Damian lutaram para implementar. A família também tinha crescido. Kendall e Damian tiveram um filho juntos, o pequeno Marcus. Ele estava a aprender linguagem gestual antes mesmo de saber falar e crescia numa casa onde a comunicação assumia muitas formas e era igualmente valorizada. Em noites tranquilas, quando o caos de 3 crianças finalmente se acalmava com o sono, Damian e Kendall às vezes assistiam às imagens de segurança daquele voo. Um passageiro tinha gravado o vídeo e enviado para Kendall semanas depois de se conhecerem. Um presente que ela mandou transferir profissionalmente para um pendrive. Eles assistiam Adeline a desatar o cinto de segurança e a caminhar pelo corredor com determinação. Assistiam ao momento em que as mãos dela começavam a se mover. Eles assistiam ao momento em que Nolan parava de chorar e ao momento em que as 2 crianças se encontravam através da divisão entre o som e o silêncio. Eles se lembravam de que o amor às vezes é alto e às vezes é silencioso, às vezes é falado e às vezes é sinalizado. Mas sempre vale a coragem necessária para atravessar a divisão e dizer, em qualquer idioma que você conheça, eu vejo você, eu ouço você, não está sozinho. Os maiores milagres não se anunciam com trombetas e fanfarras. Eles sussurram no bater de pequenas mãos, formando sinais nos corredores dos aviões. Eles chegam nas lágrimas de uma mãe que finalmente se sente compreendida. Eles vivem no riso de crianças que encontraram amigos que falam a sua língua, seja ela qual for. A história de Damian e Kendall provou que o universo às vezes coloca-nos exatamente onde precisamos de estar, mesmo quando estamos exaustos no assento 19 de um voo lotado. Mesmo quando estamos desesperados na primeira classe com uma criança a chorar que não conseguimos alcançar. Às vezes, basta uma pessoa,
Uma criança pequena e determinada de 7 anos que se recusa a desviar o olhar quando alguém precisa de ajuda. E às vezes, apenas às vezes, esse único ato de compaixão torna-se o primeiro capítulo de uma história de amor que durará para toda a vida. Se esta história lhe lembrou que a bondade é uma língua que todos podem falar, que a compreensão é mais importante do que as palavras e que o amor encontra um caminho, mesmo nos lugares mais inesperados, então partilhe este vídeo. Partilhe-o com alguém que precisa de ouvir que existem segundas oportunidades, que famílias desestruturadas podem voltar a ficar completas. As crianças veem o que os adultos não veem quando estamos demasiado cansados, com medo ou confortáveis demais para sair dos nossos papéis atribuídos. Inscreva-se no Everbell Stories para ouvir mais histórias que provam que o mundo está cheio de magia e de pessoas corajosas o suficiente para superar divisões, e para ouvir histórias de crianças que nos ensinam a ser melhores seres humanos. Porque todos nós somos ambos em momentos diferentes. Todos nós somos Adeline, Nolan, Damien e Kendall. Estamos todos apenas a tentar encontrar o nosso caminho de volta para casa, na esperança de que alguém nos compreenda, rezando para que o amor ainda seja possível mesmo após a perda. Obrigado por assistir. Obrigado por acreditar em histórias que importam. Obrigado por estar aqui. Até a próxima. Lembre-se de que as conexões mais bonitas acontecem quando somos corajosos o suficiente para soltar os cintos de segurança e caminhar em direção ao choro, e não para longe dele. Este é o Everbell Stories, lembrando-lhe que a sua história importa.